Vamos fazer mais uma oração? Querido Deus, obrigado, meu Pai, por esta manhã, por esse dia lindo que o Senhor está nos dando, nos presenteando. Nesse momento nós queremos abrir a Tua Palavra, não para que um homem fale, mas para que o Senhor fale através de nós, através da Bíblia. Por favor, que os nossos corações, os nossos ouvidos estejam sensíveis à voz do Espírito Santo, estejam receptíveis e que nenhum barulho ao nosso redor, que nenhuma distração tire, afete o que o Senhor quer nos trazer hoje, Pai. Por favor, usa-nos para a Tua honra e para a Tua glória, te peço em nome de Jesus. Amém. Adoração é missão. Esse é o tema de hoje, adoração é missão. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 15, versículo 4, Apocalipse 15, 4. Adoração é missão. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar o que é adoração, ou quais são os elementos que constituem uma adoração? Às vezes a gente pensa que a adoração é só louvar a Deus. Isso é uma parte da adoração, louvor a Deus. Nós já adoramos a Deus através dos louvores aqui. Quantos hinos foram cantados desde que iniciou hoje as atividades, né, aqui do culto, da escola sabatina e do culto? Foram vários hinos. Isso é adoração? Sim, óbvio, isso é adoração. Louvar a Deus é um ato de adoração. Mas existem muitos outros atos que constituem a adoração. Quando você pega a sua Bíblia, como está fazendo agora, e lê, você está se alimentando da palavra de Deus, você está adorando a Deus, porque você está ouvindo a Deus. É um ato de adoração. Quando você testemunha para as outras pessoas sobre o amor de Deus, esse também é um ato de adoração. Você está falando, você está demonstrando através da sua vida quem é Deus na sua vida e quem pode ser Deus na vida de outras pessoas. Um outro ato de adoração que nós tivemos aqui foi o ato de dizimar e ofertar. Esse também é um ato de adoração. Você está adorando a Deus através dos seus dízimos e das suas ofertas. Você está reconhecendo que Deus, você é totalmente dependente dEle, que a Ele pertence tudo. E você está contribuindo com a obra dele de salvação de pessoas. É um ato de adoração. Mas nós não podemos ficar mancos na nossa adoração. Nós não podemos deixar de ter outros elementos de adoração na nossa vida. E a missão, o cumprimento da missão é uma delas. Quando eu cumpro a missão, eu estou adorando a Deus. Quando eu cumpro a missão, eu estou reconhecendo Deus. E Apocalipse capítulo 15, versículo 4 diz assim, ali falando sobre os remidos, né, entoando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Versículo 4, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Quem? É uma pergunta. E vem a resposta. Vem o motivo primeiro, né, pois tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Um dia, todo joelho se dobrará. Todo joelho, toda pessoa reconhecerá que Deus é justo, que Deus é santo. Até aqueles que ignoram hoje. Até aqueles que debocham, aqueles que fazem piadas, aqueles que dizem que Deus não existe, que Deus é uma fábula, aqueles que debocham dos cristãos, dos crentes, que confiam, que acreditam nesse Deus. Até esses, um dia a sua língua confessará que Deus é santo, que Deus é justo. Infelizmente, em condições não tão boas assim. Esses que eu mencionei, se não houver arrependimento, numa condição de perdido. Mas a sua língua confessará e o seu joelho se dobrará. Que promessa, né? Você já imaginou essa celebração? Essa celebração ela é o cumprimento da missão. Uma vez eu ouvi alguém dizer que nós não vamos pregar o evangelho lá no céu, então a gente tem que pregar aqui na terra. Temos que nos preparar para isso aqui. Inclusive hoje, dia 19 de fevereiro, é o dia D. No calendário adventista é o dia D. Dia D do quê? É o dia de dar estudos bíblicos no calendário da igreja. Hoje é o dia D. Quantos sabiam disso? Acho que talvez ninguém. O irmão Toninho sabia. A irmã Marli também. Opa, até achei que talvez ninguém saberia disso, porque eu não vi muita divulgação. Eu via um banner nas redes sociais falando sobre isso. Essa celebração,
é a certeza, esse momento que acontece, que está dizendo aqui, relatando aqui no livro de Apocalipse, ela nos dá a certeza de que a missão, ela se cumprirá. Imagina, todos os salvos, todos os remidos, um só Deus, um só povo, todos adorando a Deus. E a adoração, ela é o tema central no livro do Apocalipse. Deixa eu ver aqui se não tem nenhuma cola. Não tem nenhuma cola. Qual que foi o tema dos 10 dias de oração? Falou sobre o quê? As três mensagens angélicas. E qual que é o tema central ali nas 3 mensagens angélicas? Qual que é o tema do grande conflito? Não é adoração? A primeira mensagem fala ali de um sistema verdadeiro, uma maneira verdadeira de você adorar a Deus. Os que são obedientes aos mandamentos de Deus. Ali faz uma alusão ao sábado, muito parecido ali com Êxodo capítulo 20, versos 7 ao 11, onde fala sobre o quarto mandamento da lei de Deus, o sábado. Temer a Deus e dar-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas, remetendo ao sábado. Então, a primeira mensagem, o primeiro anjo Apocalipse está falando ali sobre a fidelidade, a obediência a Deus, a verdadeira adoração a Deus. Na segunda mensagem traz a queda de Babilônia, traz o sistema falso de adoração. E se nós fôssemos resumir, já estamos resumindo, né? Agora a terceira seria, escolha agora, qual que você decide? Uma verdadeira adoração ou uma falsa adoração? Ellen White, ela escreveu no livro Evangelismo, página 190, de que várias pessoas, olha o que ela escreve, várias pessoas me escreveram. Várias pessoas escreveram para ela fazendo uma pergunta: se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E ela respondeu: sim, é verdadeiramente a mensagem do terceiro anjo. A mensagem o quê? Da justificação pela fé. Quem conhece um pouco da história da igreja sabe que houve ali um debate muito grande em 1888, Jones e Wagner, não é bem essa, Jones está certo, né? Alguns falam Wagner, eles trouxeram essa mensagem que causou ali um estranhismo para alguns, porque a igreja ela foi crescendo, ela foi se desenvolvendo, e muitos eram muito legalistas, né? E quando eles trazem essa mensagem da justificação pela fé, causou uma estranheza em alguns, mas Ellen White, que é a voz profética, afirmou que essa mensagem era verdadeira, de que nós somos justificados apenas pela fé. E a mensagem do terceiro anjo, ela oferece a mais solene advertência de todas que contém na Bíblia, uma advertência sobre uma falsa adoração. Agora, nós precisamos, e isso nós trabalhamos durante essa semana também, nos nossos cultos, nós precisamos colocar Cristo no lugar certo. E qual que é o lugar certo de Cristo? O centro. O centro de tudo, o centro da mensagem, o centro da nossa vida. Cristo é o centro. Porque quando Cristo é o centro, eu lembro de uma discussão que nós tivemos até no Coroados, acho que não tem ninguém do Coroados aqui hoje, né? Tem alguém do Coroados, da igreja do Coroados? Não vi ninguém aqui, não tem. Não que eu esteja escondendo isso deles, mas nós fizemos ali uma roda e estávamos discutindo alguns temas, não me lembro se foi na terça, na quarta, foi na terça-feira, e eu lembro que surgiu a discussão sobre o perdão. A revista ali, dos 10 dias de oração, falava sobre o perdão, naquele dia. E eu lembro que, na hora que eu fui comentar, eu fiz o seguinte comentário: quando Cristo ele é o centro, todas as outras coisas se tornam periféricas. Porque pense agora, você tem dificuldade de perdoar? Responda só para você. Você tem dificuldade de perdoar? Você tem dificuldade de pedir perdão? Tem alguém que você fala assim: não, eu não vou perdoar nunca? Se Cristo for o centro, isso se torna periférico. Isso não se torna nem preocupação mais, porque Cristo é o centro. Aí você vai para Efésios capítulo 4 e diz que nós devemos amar uns aos outros, suportar uns aos outros em amor e perdoar uns aos outros, assim como nós somos perdoados em Cristo. Opa!
A Bíblia está dizendo o quê? Que eu não tenho nenhum motivo para não perdoar. A Bíblia está dizendo que não existe nenhuma razão, nenhuma justificativa para não liberar o perdão, porque nós fomos perdoados em Cristo. Acabou. Acabou. Bom, mas você não está entendendo. O que você está falando, pastor? Você não sabe o que fizeram para mim. Eu não sei e nem preciso saber. Não há justificativa para não liberar o perdão. Mas isso só vai acontecer quando Cristo for o quê? O centro. Agora, quando Cristo é periférico, as outras coisas se tornam o centro, se tornam preocupação. Então, Cristo ele precisa ser o quê? O centro, não só da mensagem, mas também da nossa vida. Ele é o nosso Senhor. Ele é o centro de toda a Bíblia. Quando nós vamos para Romanos capítulo 5, se você puder acompanhar aí na sua Bíblia, Romanos 5, versos 1 e 2. Romanos 5, versos 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos, algumas traduções vai dizer, e alegramo-nos, na esperança da glória de Deus. Ultimamente, eu tenho lido vários textos da Bíblia e me aparece muito a questão da fé. A fé. E a fé, qual que é a minha visão de fé? A fé é o braço estendido do ser humano que tem acesso à salvação, à justificação e à graça divina. Sem a fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Sem a fé, estou falando de fé, não de presunção. Sem a fé verdadeira, a fé ativa, a fé exercitada, nós não podemos dizer nem que a salvação está acessível a nós, porque a salvação é pela graça, mediante o quê? A fé. Então, olhando para esse conceito, vamos ler novamente o texto. Justificados, pois, mediante ao braço, a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem? Quem o quê? Acabou de falar, Cristo. Obtivemos igualmente acesso pela fé. Olha a repetição. A esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A mensagem ela traz a questão do perdão, não como eu expus agora há pouco, mas o sentido do perdão por meio de Cristo, né? O perdão e a paz, eles são nossos em Cristo, em Jesus. No livro Evangelismo, página 191, a irmã White diz o seguinte: quando a mensagem do terceiro anjo, temos a primeira mensagem angélica, a segunda, a terceira. A terceira nós estamos vivendo ela agora, nesse momento. Quando essa mensagem, a mensagem do terceiro anjo é pregada como deve ser, há poder que lhe acompanha a proclamação, e ela se torna uma influência permanente. Precisa ela ser acompanhada do poder divino, sem o que nada realizará. Então a mensagem sem o poder divino ela é vazia. Essa semana eu estava pensando em algo e lembrando de alguns temas, algumas séries que eu já ouvi. Eu lembro de uma série que nós participamos ali no IAP, uma série muito boa, Heróis. E às vezes o pregador, internato é muito bacana porque vem muitos pregadores bons, né? Pregadores de fora. E nessa temática Heróis, às vezes eles traziam um personagem da Marvel, um personagem, e faziam alguma aplicação. E essa semana eu lembrei de um personagem das histórias em quadrinho, dos desenhos, da minha época, né? Talvez as crianças nem saibam quem é, mas você já deve ter assistido aí, você que tem mais de 30 aí, como eu. Lembra do He-Man? Lembra do He-Man? O He-Man, ele tinha uma frase que ele dizia assim, ó, claro, não vou entrar na questão da frase, porque tem até uma conotação bem negativa. Pelos poderes, ele dizia de alguma coisa, né?
Eu tenho a força. Lembra dessa frase dele? Eu estava pensando numa aplicação nesse detalhe. O que diz lá, um texto que está bem desgastado. A gente tem lido bastante. Mateus, vamos abrir ali? Mateus 28, último capítulo do livro de Mateus. Últimas palavras de Mateus ali no capítulo 28. Jesus diz assim, ó. Ele se aproximou dos discípulos e disse a eles, né? Falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi o quê? Dada. No versículo 19. Portanto, ide o quê? Ide fazer discípulos. Cristo fala assim, ó, toda autoridade me foi dada. Só que é diferente do He-Man, ele diz assim, ó, pelos poderes de Deus, eu tenho a força. Agora vá, você tem a força. Porque é isso que acontece aqui no versículo, ó. Toda autoridade me foi dada no céu. Agora, já que eu tenho essa autoridade, eu empodero você, vá e prega o evangelho. É o que acontece aqui. É o que acontece aqui. Já que eu tenho uma mensagem, eu preciso levá-la, mas eu não posso cometer a loucura de ir sem o poder. Porque se eu ir sem o poder, o que acontece? O que acontece? Vai haver conversão? Pode até alguém aceitar. Pode acontecer ou não pode? Mas vai aceitar da maneira certa? Vai vir da maneira correta? Às vezes vai ser até um problema. Às vezes vai ser até um problema que a gente traz para dentro da igreja. E uma das outras coisas que nós trabalhamos essa semana foi: vá pelo poder dado por Deus, vá e pregue, mas não se esqueça do poder. Por que a gente não pode esquecer do poder? Porque às vezes a gente quer pregar o evangelho achando que o poder é nosso. Eu comento, e eu não tenho medo nenhum de fazer esse comentário, que quando você for falar de Jesus para as pessoas, quando você for estudar a Bíblia com as pessoas, não se preocupe com conversão e com batismo, apenas ore por isso. Apenas ore pela pessoa, mas deixa que esse é o problema de quem? Vamos lá. Deus, ele não vai deixar para você fazer aquilo que você não pode fazer, aquilo que eu não posso fazer. Agora, ele sempre vai entrar quando nós não podemos fazer mais nada. Aí ele entra, porque o poder é de quem? É dele. O poder é dele, não é seu. O poder não é meu. Agora nós precisamos o quê? Estar empoderados desse poder. O poder que vem do alto. O poder que vem de Deus, a fonte. A fonte tem que ser a correta. No desenho que eu mencionei, existia um poder, mas a fonte não era correta. Mas aqui nós precisamos ter o poder de Deus. Recapitulando sobre o plano da salvação, né, o Dr. Daniel Plank, ele fala que esse é o conceito de culto. Recapitulando ou recapitulação do plano da salvação. Culto é isso. Cultuar é isso. Se você procurar definições do que é um culto, você vai encontrar várias. Eu estou aqui trazendo algumas delas para você. A grandeza dessa salvação, ela faz possível uma expressão de adoração prazerosa e alegre. Isso é justificação pela fé, que mencionamos há pouco. Isso é justificação pela fé. Quer saber se o culto é verdadeiro? É se você não tem tristeza em ir nele. É se você não acha ele enfadonho. É se para você não é um peso, um fardo estar aqui. Nós mencionamos essa semana também, estou fazendo aqui algumas recapitulações. Quem está antenado nas notícias que acontecem no mundo, a China tem cristãos sendo o que agora? Perseguidos. Deixa eu perguntar, tem alguém aqui que está preocupado porque está na igreja? Está preocupado com algum policial, alguma autoridade que possa entrar e te levar preso, por exemplo? Alguém que está preocupado com isso? Acho que não, né? Não estamos preocupados com isso, porque o nosso contexto não é esse. Você já parou para pensar, seja honesto. Se nós tivéssemos essa preocupação, será que estaremos aqui?
Será que estaremos aqui? Quantas histórias nós ouvimos de países muçulmanos, países em que o evangelho realmente ele é bem restrito. Na China, como eu mencionei, você pode ter igreja, e tem igreja adventista. Tem igreja adventista que estão cultuando, eu ia dizer nesse momento, mas não nesse momento, que lá é outro horário, mas o que não pode é fazer proselitismo, é ficar falando do evangelho para as pessoas. Não pode pregar assim, de forma tão aberta como nós podemos. Mas pode ir lá na igreja e adorar o seu Deus. E eu me recordei essa semana de uma história que eu ouvi em lugares onde a religião muçulmana é forte, de uma jovem. Isso foi trazido por um missionário, numa palestra que nós ouvimos. A pessoa, a jovem na família, ela aceitou o cristianismo, ela pegou um táxi, ela foi até um rio, uma parte do rio onde era afastada, onde não ia muitas pessoas. Lá ela marcou um encontro com a igreja, ela se batizou, ela colocou sua burca novamente, voltou para casa. Ninguém da família sabe. Ela, quando chega à noite, hora de se recolher para dormir, ela coloca o cobertor por cima, um fone de ouvido, celular, e ouve as mensagens na Hope Channel, na Novo Tempo, fora do Brasil. Porque seu pai descobre, a expressão que eu vou fazer é literal, tá? O pai mesmo mata, porque traiu a religião da família. Imagina adorar nesse contexto. Eu estou falando isso para a gente só jogar para a nossa realidade e fazer uma avaliação. Para aí, ir para a igreja para mim tem sido um peso? Porque para trabalhar a gente levanta nem que seja às 4 horas da manhã e vai. 4, 5, 6 horas, pega um ônibus, faça frio, sol, chuva, granizo, canivete. Eu tenho que estar lá, senão meu patrão manda eu embora. E para a igreja. E para a igreja. Não é para a igreja, desculpa, errei completamente. Perdão. E para Deus. E para Deus, eu estou disposto a fazer algum tipo de sacrifício. E olha que não é sacrifício pesado não, é só cultuar a Deus, é só adorá-lo, é só ir na casa dele, é só dar a Ele o que é dele, dízimo, oferta, é só louvar o nome dele, é só falar dele para as pessoas. Eu estou realmente tendo esses elementos da adoração na minha vida? Com base numa pesquisa religiosa, feita por dois professores, Paul Froese e Christopher Bader, na Universidade de Baylor, eles sugerem que, falando sobre os americanos, né, eles possuem 4 concepções distintas de Deus. A primeira é de que Deus é autoritário. Olha a visão de Deus. Deus é autoritário. Contexto americano. A segunda, Deus é benevolente. Terceira, Deus é crítico. E quarta, Deus é distante. Essa é, em ordem de importância, a concepção de que os americanos têm de Deus. E a nossa compreensão? Qual é a nossa compreensão? Porque a nossa compreensão de Deus, ela afetará a nossa adoração a Ele. Dependendo da maneira como eu olho Deus, isso afeta a minha adoração a Ele. Totalmente. Totalmente. E às vezes nós fazemos de Deus um modelo da nossa própria imagem, ao invés de olhar para nós como sendo a imagem de Deus, que é o correto. Eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. Não é Deus que é feito à minha imagem e semelhança, porque aí nós afetamos drasticamente quem é Deus. Agora, dentro disso, dessa definição, nós podemos pensar o seguinte: qual que é a nossa definição? Você viu, benevolente, autoritário, crítico, né, distante. E nós? Se nós fôssemos olhar, por exemplo, para uma criança, o que será que é adoração para uma criança?
Lembra, a adoração afeta, o olhar que nós temos com Deus afeta a nossa ótica, como nós o enxergamos, afeta a nossa adoração a Ele. Talvez para uma criança, adoração significa o quê? Ir à igreja, isso é adoração. Se nós formos para um jovem, é encontrar Deus e os amigos, é ir para a igreja encontrar Deus e os amigos. Agora, talvez para um católico seria procissão, pagar uma promessa. Talvez na visão católica, para um católico seria isso. Uma procissão, pagar uma promessa, isso é adoração. Para um pentecostal, gritar, cair, é o que acontece. Para um muçulmano, submissão completa, autoritária. E para um adventista? Eu falei aqui alguns conceitos: ir à igreja, louvar, ofertar, dizimar, ter comunhão, cumprir a missão. Isso realmente definiria o conceito real de adoração? É uma pergunta que fica aqui para nós. Tem um livro chamado Adoração Autêntica, de Joseph Kidder. Ele define a adoração da seguinte forma: adoração tem tudo a ver com Deus, com o compromisso com Ele e com o dar-lhe dar-lhe valor, dar-lhe glória, honra e devoção em mais alta conta. Para a irmã White, se nós formos para o livro Medicina e Salvação, ela vai declarar o seguinte: o verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo guiará a tua mente na direção certa, comunica a inspiração da verdadeira adoração e a comunhão da alma com aquele que lhe é vida. Ao vir em contato com Ele, a mente atraída para o centro de sua vida e inspirada com a essência de sua santidade. Olha só, ou seja, o olhar correto sobre Deus, porque é isso que ela diz, ó, o verdadeiro conhecimento de Cristo guiará sua mente, é o que vai nos moldar, é o que vai nos colocar no lugar certo, ou melhor, vai colocar Cristo no lugar certo, no centro da minha vida, no trono que é dele, que é devido apenas a Ele. E isso vai inspirar o quê? Eu ter uma verdadeira santidade, a essência da verdadeira santidade, que é devida a Ele. Agora, nós podemos dizer, em linhas bem curtas, né, que a adoração é a experiência diária com Cristo e a sua palavra, ou a sua verdade. Adoração. Você vê que esse tema de adoração ele pode ser complexo. A gente está tentando deixar ele o mais fácil, mais compreensível possível, né? Imagina, adoração é importante, é extremamente importante. Nós precisamos ter a visão correta do que é adoração, para a gente não cometer nenhum equívoco na nossa adoração. No livro Fundamentos, daqui a pouco eu leio esse texto, quero voltar só um pouquinho no livro ali do autor Joseph Kidder, na página 10, Adoração Autêntica, ele diz assim, ó, uma experiência do que Ele, está falando de Deus, faz dentro de nós, quando manifesta sua presença e graça. Uma experiência do que Ele fez, do que Ele faz dentro de nós, quando manifesta sua presença e graça. Trata-se de ser surpreendido pela majestade em admiração e temor por Deus. Maneira como ele define aqui a adoração. Agora, voltando ali para o Espírito e Profecia, só que outro livro, Fundamentos da Educação Cristã, página 399, diz assim, a mensagem está recheada aqui de textos, né? Diz assim, ó, Cristo, Ele permitiu estas lições em seus ensinos, mostrando que o serviço cerimonial estava passando e não possuía virtude alguma. Vem a hora, disse ele, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses os que o Pai procura para seus adoradores. Olha só, mencionando o texto bíblico, Deus é o que? Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a verdadeira circuncisão é a adoração de Cristo em espírito e em verdade, não em formas e cerimônias com pretensões hipócritas. A gente sabe que no Antigo Testamento ali Deus pediu para Abraão a circuncisão, ele circuncidou a si mesmo, seus servos, toda a sua casa, toda a sua família, todos os homens, né?
E hoje nós não praticamos a circuncisão, não na forma literal, prática ali, mas a circuncisão de um coração entregue, de uma ação do Espírito Santo real e verdadeira na vida de cada um de nós. Então a essência da adoração é viver o que? Na presença dEle, na sua presença a cada dia, e ter a noção constante de que Ele está conosco conforme prometeu. Lembra do verso, nós não terminamos de ler? Está até aberto aqui na minha frente, Mateus 28, no finalzinho, no verso 20, ele diz: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A promessa que Deus fez, a promessa que Deus faz para nós. Se não tivesse essa promessa aqui, nós ficaríamos totalmente preocupados. Para aí, me deu uma missão, vai me dar autoridade, eu tenho que ir, então estou indo sozinho, só com autoridade? Não, Ele vai estar comigo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, sobre a verdadeira adoração, a nossa busca diária, por meio da oração, da meditação na Bíblia, do estudo da lição da escola sabatina, dos escritos do Espírito e Profecia, ela deve ser por uma vida de adoração autêntica, não apenas um requisito, algo que eu preciso fazer para alcançar algo, não, de forma alguma. De vez em quando eu estou mencionando que até aquilo que você faz de certo, da maneira errada, se torna errado, e é uma grande verdade. Toninho mencionou aqui na lição sobre o jovem rico, né? O jovem rico, ele guardava os mandamentos, ele não só conhecia, mas ele guardava todos os mandamentos. Guardar mandamento não é difícil, guardar mandamento não é difícil, é fácil guardar os mandamentos. Agora, o que é difícil é o viver a guarda dos mandamentos da forma correta, porque não é simplesmente pegar aqui com relação ao, qualquer um deles, pode até escolher, o sábado, o não matar, não matar não é simplesmente não matar aqui para nós é fácil. Eu perguntei lá na igreja de Coroados, eu acho que ninguém aqui tem dificuldade, eu tenho que matar alguém hoje. Não matar é fácil. O que está difícil no mandamento, na essência dele? É só não matar? Será que é só isso que Deus disse? Não, faz o seguinte, uma dica, não mata, tá? Não, ele fala o que? Ame quem? Ame todos, mas quem? O próximo. Que próximo? O próximo, o que está próximo. Mas tem um próximo aqui que é meu inimigo, ou que eu não vou com a cara, ou que eu não gosto. É esse mesmo, é o próximo. Não, mas não pode ser o próximo minha esposa, meu filho, minha filha? Não. Aí você é hipócrita, porque aí é fácil. Você tem que amar aquele que você realmente tem dificuldade. Esse é o exercício. Você já fez o exercício de orar por alguém que você não gosta? Verdade, amar isso aí mesmo. Posso fazer um desafio aqui para você? Sim ou não? O peixe morre pela boca, hein? Posso fazer um desafio? Então tá bom. Eu acho que todo mundo tem essa dificuldade, porque todo mundo aqui é humano, inclusive eu, ou primeiramente eu. Eu vou fazer perguntas aqui, mas não responda, tá? O primeiro combinado é esse, por favor. Talvez eu vou fazer só uma. Não responda, é retórica. Tem alguém que você não gosta? Não responde. Talvez 99 ou 100. Por que eu disse 99? Eu ia dizer 100, mas é que eu vi alguém fazer assim, daí não vou dizer 100. Mas talvez, a maioria, vamos fazer assim, maioria, tem alguém que não gosta. O não gosta não é vontade de matar não, tá? Como disse o Darcy ali. Não gosta assim, não quero ver a cara, não quero ver na frente, não quero estar junto, não chamo para comer uma pizza, é isso aí. Tem alguém que você não gosta, qual que é o exercício? Mas, é para fazer, tá? Hoje, quando for dormir, você tem até a hora de dormir para fazer isso. Você vai colocar essa pessoa na tua oração, você vai orar por ela. Faz assim quem vai fazer isso.
Está até respondendo que tem alguém que não gosta. Estou brincando. Faz isso, irmãos. Faz isso porque eu já fiz. E é estranho. É estranho. É estranho demais. Eu pegar e orar assim, Senhor, fulano de tal. Aí você para na oração. Não, para aí. Tem que ir. Aí você mesmo dá um solavanco em você mesmo. Vai, tem que orar, filho. Vai, ora. Vai, continua a oração aí. Fulano de tal, Senhor, não engasga. Continua. E você vai orando e a pessoa. Aí, durante a oração, eu não sei se vai acontecer com todos, mas eu estou dizendo a minha experiência. Você termina assim num alívio tremendo, numa sensação de conseguir. Como é difícil, mas eu consegui. Faça isso, gente. Ore, mas ore assim, pedindo bênçãos para essa pessoa, pedindo tudo do bom e do melhor para ela. As delícias da terra e do céu. Faça isso. Você vai experimentar algo diferente na sua vida. A gente está falando aqui, até num tom assim, mas é verdade. Faça isso. Faça isso. Bom, adoração, ela é a razão de nossa existência. Adoração, ela define quem é de Deus. Porque quem não é de Deus não adora. Esses o Pai conhece. Quem é de Deus, adora a Deus. Por isso a adoração define quem é dele. Adoramos pelo que Jesus fez na cruz. Adoramos pelo que Ele faz no céu por nós. Adoração é buscar. Adoração é receber perdão. Adoração é disponibilidade. Adoração cristã é glorificar a Deus, é louvar a Deus, é agradecer pelo que Ele é, incondicionalmente do que Ele proporciona. Incondicionalmente do que Ele proporciona. Seria muito fácil adorar um Deus que proporciona tudo, que dá tudo. Estou sentindo falta disso. Tá aqui, filho. Olha lá, ó. Senhor, estou precisando de... Tá, não precisa nem terminar a frase, eu já sei, eu sou Deus. Está aí, ó, na tua frente, pode olhar. Nossa! Seria muito fácil. Mesmo na escassez, o verdadeiro adorador, ele adora. E a adoração, por último, eu quero avançar, caminhar para o final, a adoração é missão. Nós não vamos ler por causa do horário, mas dá uma olhadinha ali, pelo menos abre a sua Bíblia no texto ali, para a gente olhar alguns pontos. São João capítulo 4. São João capítulo 4 tem uma das histórias mais lindas da Bíblia, a mulher samaritana. Aqui o nosso guia pede para a gente ler dos versículos 5 ao 26. Nós não vamos fazer isso nesse momento, mas você pode ler o texto bíblico em casa. Aqui nós vemos uma mulher que ela foi transformada pela forma como Jesus a fez se sentir. Fez se sentir. É isso que faz toda a diferença na vida das pessoas. Irmãos, preste atenção nessa frase. As pessoas, elas esquecerão o que você disse a elas. Elas esquecerão o que você fez, mas elas não esquecerão como você as fez se sentir. Isso é criar marcas nas pessoas. As pessoas esquecem o que você fez, o que você falou, mas elas não esquecem como você as fez se sentir. Tem alguma coisa que alguém fez na sua vida que marcou a sua vida? Tem ou não tem? De bate-pronto é difícil às vezes a gente lembrar, né? Mas tem. Tem. Algo que alguém fez que você... Uau! Isso que eu nunca mais vou esquecer. Se você perguntar anos depois para a pessoa, ela não lembra mais. Dificilmente a pessoa lembra, mas você não esquece. E o contrário também é verdadeiro. Há pessoas que você fez algo que elas nunca mais esqueceram, e você nem lembra mais, porque você causou a marca nela, a marca foi nela. E você talvez já passou por experiências assim, de refletir sobre isso. Eu lembro quando eu era criança, eu estava na pré-escola, não era na pré-escola, era o início ali do fundamental ali. E eu lembro que eu tinha uma professora. E essa professora, a minha memória está ruim, gente. Eu vou colocar a culpa no Covid.
Não, eu estou tentando lembrar o nome dela aqui, mas até esses dias eu lembrava, esqueci mesmo. Eu não esqueci o que ela fez, tá? Eu lembro que a minha mãe, ela tinha ido para o Pará. Eu morava no Mato Grosso. Meus pais eram separados, e eu fui para a escola, estava se aproximando o Dia das Mães, e essa professora, ela, não sei se a Gilda já fez isso, nas datas especiais, Dia das Mães, quem é professor aqui? É muito legal isso aí que as professoras fazem. Ela trouxe panos de prato, com dizeres, né? Feliz Dia das Mães, mãe, você é especial, algo assim nesse sentido. E a ideia era que os alunos comprassem, era preço de custo, era coisa baratinha, barata. E cada aluno adquiria e fazia uma surpresa no Dia das Mães para a mãe. Era essa a ideia. Eu não lembro se eu era o único, mas eu não comprei. Aí alguém pode pensar, não, a mãe estava longe, não comprou, a mãe tinha viajado. Não, não foi por esse motivo, porque eu não tinha dinheiro mesmo para comprar. Era coisa assim de R$1, mas eu não tinha. Fui para casa, não falei com ninguém, lógico, uma criança, na mente fica, né? Poxa, queria comprar para minha mãe, queria dar de presente para minha mãe, mas não comprei. Essa professora, ela morava do lado da casa do meu pai, lá da minha casa, né? Da casa que eu morava. E eu lembro que de tarde ela me chamou na casa dela, ali na cerca, falou, vem cá. Ela falou assim, eu percebi que você não pegou o pano de prato para dar para sua mãe. Falei, é, professora? Pois é, não peguei e tal. Mas está aqui, ó. Eu tenho um pano de prato para você dar para sua mãe. Eu falei, não, eu não quero não, professora. Eu não tenho nem como pagar isso, eu não tenho dinheiro. Ela, não, estou pedindo não. É para você dar para ela. Pega, leva para ela, dá. E ela não fez só isso, ela ainda me ajudou a fazer uma embalagem de presente ali, eu lembro que era um plástico, me ajudou a fazer uma cartinha ali e tal. E eu coloquei em cima do guarda-roupa do meu quarto, eu lembro até hoje, e deixei lá, até minha mãe voltar. A minha mãe voltou depois de meses, já estava quase chegando no outro Dia das Mães, a minha mãe chegou. E eu lembro que eu estava ansioso para entregar aquele presente para minha mãe. Fui lá em cima do guarda-roupa, peguei, cheio de poeira, entreguei para minha mãe e desejei um feliz Dia das Mães para ela. Aquilo me marcou porque minha mãe chegou doente, chegou com malária, hepatite B, e ainda pegou umas infecções no hospital. Resumindo, ela faleceu. Só que aquele presente marcou, porque foi o último que eu dei para ela. E marcou a atitude daquela professora. Anos e anos depois, eu procurei essa professora no Facebook, achei ela e falei para ela dessa história. Ela falou, não lembrava. É claro que ela não lembrava. A marca foi feita nela? A marca foi feita em quem? Em mim. Então, você vê R$1, gente, um presentinho de R$1. Fez algo que uma criança se tornou adulta e vai morrer com isso na cabeça, não vai esquecer. Ela gastou um rio de dinheiro, ela ficou mais pobre com isso? Não. Um gesto, uma atitude. Criar marcas nas pessoas não precisa nem gastar. Basta ser cristão, basta ser gentil, basta fazer a diferença no dia de alguém, na vida de alguém. Às vezes eu fico pensando, né? Quantos erros eu cometo por causa da correria, do estresse, das preocupações. E às vezes alguém está precisando de uma atenção naquele momento. E eu confesso, eu cometo muitos erros assim. Às vezes eu me policio. Senhor, nesse momento, eu fico lembrando, gente, de cenas que acontecem durante o meu dia a dia, em que eu estou conversando com alguém, mas a pessoa, o assunto está longo, e eu falo assim, Senhor, esse compromisso que eu tenho depois aqui, tira do meu coração e deixa eu dar atenção agora para essa pessoa.
Deixa eu viver esse momento, nós precisamos viver aquele momento que Deus nos deu ali. Eu poderia trazer várias histórias de pessoas que não aproveitaram porque não sabiam que era a última oportunidade, que estava com alguém. Estava preocupado com a conta que tinha que pagar, o banco ia fechar, e estava ali, não deu muita atenção, saiu. Na mesma noite, soube que a pessoa teve um infarto fulminante e morreu, e ficou remorso. Pequenas coisas, pequenos momentos, Deus nos dá esses momentos, Deus nos dá grandes oportunidades. Aqui nessa história nós vemos Cristo criando uma marca nessa pessoa. Várias barreiras que Cristo rompe ali, barreira racial, barreira material, barreira social, espacial. Não era para ele estar conversando com ela, ela era uma samaritana, ele era um judeu, eles não se davam, eles, os judeus, não o judeu Cristo, porque ele é diferenciado. A barreira de gênero, homens não conversavam com mulheres em público, não naquele lugar e não naquela época. Outra barreira, a mulher era prostituta. Para o judeu, não para Cristo, para o judeu só o contato já contaminava, só o contato para o judeu já contaminava, ou seja, se isso aqui é puro e isso aqui é impuro, pronto, ficou impuro, acabou. Então, Cristo, ele quebra barreira por barreira, barreira por barreira. Esse relato, ele nos lembra que Jesus, ele conhece a nossa história, ele conhecia a história daquela mulher, mas muito mais do que isso, ele se interessou em transformar a vida dela, transformar o coração dela, e é o mesmo interesse que ele tem por cada um de nós, transformar a nossa vida, a nossa realidade. No livro que eu mencionei, Adoração Autêntica, na página 29, diz assim, sobre o problema ali, Jesus até levanta a questão de adoração, do lugar de adoração, Gerazim, Jerusalém. Por isso, o importante é ler essa história depois, meditar nela nos detalhes. Ele diz assim, porque para judeus e samaritanos, adoração significa sacrifício. O sacrifício, por sua vez, significa perdão, renovação e até mesmo salvação. A mulher samaritana necessitava de perdão e renovação. Ela realmente precisava de Jesus para renovar sua vida e para poder adorar a Deus em espírito e em verdade. A história ela termina no versículo 39. No versículo 39 do capítulo 4. A história ali do encontro. E essa história termina como? Ela compartilhando esse encontro com outras pessoas. No mesmo livro, na página 28, diz: seu coração que esteve em contato com o coração de Deus, e por isso transbordou em amor, adoração, louvor e devoção. Gente, isso só aconteceu porque o coração dela se encontrou com o coração de Jesus. Ali houve o quê? Transformação. Ali houve adoração. Quando o nosso coração se fundir com o coração de Cristo, como eu disse no início da mensagem, preocupações que eu tenho hoje se tornam periféricas. Deixa eu tentar deixar isso um pouco mais fácil de compreender, de entender. Eu, algumas vezes, não foram muitas, talvez umas 3 vezes, eu visitei o Hospital Erasto Getter, ali em Curitiba. E todas as vezes que eu fui lá, eu já aconselhei e aconselho qualquer um a fazer isso. Principalmente quando você achar que você é a pior das pessoas, quando você estiver se vitimizando. Não estou desprezando o seu problema, mas talvez ele não seja tão grande assim. Depende da ótica e do olhar. Todas as vezes que eu fui no Hospital Erasto Getter, eu me choquei com o que eu vi ali. Às vezes crianças, gente, 9 anos, crianças sem poder acrescentar um dia a mais de vida. São assim cenas que chocam a vida da gente. Mas em mim causou um sentimento que eu chamo de positivo.
que foi de sair de lá leve, como se eu não tivesse nenhum problema mais. Acabou meus problemas, acabaram-se. Era como se os problemas aparecessem na minha frente, eu só, sai daqui, dá licença. Aquilo que era um monstro para mim, alguns minutos atrás, se tornaram desse tamanho, quase não existindo. Por quê? Porque eu vi que tinham pessoas que tinham problemas maiores que os meus, problemas insolucionáveis, problemas de vida e morte ali muito próximos. Isso, trazendo aqui para o que nós estamos dizendo, é o mesmo quando você tem um encontro com Cristo. Cristo, ele vai para o centro, as coisas vão para a periferia, para as laterais, elas se tornam insignificantes, mesmo os problemas, porque agora Cristo faz parte, Cristo é a essência, Cristo toma conta. Deus, Ele só espera de nós uma coisa: disponibilidade. Disponibilidade. Eu acho que você, assim como eu, fica às vezes fazendo perguntas, meditando, pensando em alguns temas, refletindo sobre alguma coisa, uma condição, uma ação. E essa semana, ontem, eu estava dirigindo e pensando em algo. Eu fiz uma pergunta e a resposta não demorou para vir. A minha pergunta foi: será que nós, seres humanos, somos ingratos? Instantaneamente a resposta foi sim, somos ingratos. Olhando para o que Deus fez, olhando para o que Deus faz, e olhando para o que Ele fará ainda, nós somos muito ingratos. Porque nenhum de nós, se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz, nós estaríamos todos condenados à perdição eterna. Totalmente. Chance zero, menos que nada. Aí você olha para a Bíblia e você vê toda a divindade trabalhando exaustivamente pela nossa salvação. Toda a divindade. Cristo morrendo, subindo ao céu, intercedendo nesse momento. O Pai, toda a autoridade ali, organizando, cuidando, ouvindo as orações, respondendo, o Espírito Santo sendo dado, distribuindo os dons. Eu estou falando muito pouco do que talvez um ser humano nenhum conseguiria esgotar, eu acho que com certeza não, esgotar tudo o que eles fazem por nós, mas estou falando menos que 1% do que a divindade faz em nosso favor, e às vezes nós estamos simplesmente rejeitando. Nem disposição nós temos. Sacrifício não. Eu fazer sacrifício, sacrificar um dia, uma hora, ou às vezes uma tarde para ir numa comissão, estou falando coisas pequenas, fora as outras e outras mais. Eu acho que o que muda, e talvez é o que nós precisamos colocar em prática, é o porquê das coisas. Por que nós fazemos isso? Porque talvez na mentalidade de algum de nós, na minha mentalidade, nós colocamos as respostas erradas. Talvez, pegando um exemplo só, que eu já dei agora, falando da comissão, isso me veio aleatoriamente, tá? Na mente. Eu penso que esse sacrifício ele não vale a pena porque é pela igreja de Guaratuba, é pelo ancião, é pelos líderes, é pelo pastor, é pela associação. Tá errada essa resposta. Tá errado ao quadrado. É para Deus, tudo que eu faço é adoração, é para Deus. Então quando eu respondo esses porquês, eu falo, não, parei, é para Deus. Opa. Eu mesmo já me peguei em sentimentos, em pensamentos que eu falava assim, não, chega, não vou aguentar mais isso. Aí na hora, o Espírito Santo faz assim, ó, filho, ó, vem aqui, dá o rostinho aqui, vem bem perto. Acorda, não é isso.
Você está fazendo para Deus. Opa! Aí você se envergonha totalmente, causa uma vergonha. Estou falando minha experiência. Senhor, me perdoa por ter esse pensamento. Vamos continuar, vamos prosseguir. Então beleza. Porque a Bíblia fala lá em Isaías que o Espírito Santo, você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo o quê? Quando você se desviar para a esquerda ou para a direita: filho, esse aqui é o caminho, andai por ele. É gostoso quando você ouve essa voz? É dura, mas você... eu estava desviando tanto assim, estava tão longe. Não, Deus vai, coloca no eixo novamente, no trilho. É preciso esse trabalho divino na nossa mente. Sabe aquele clube de aventureiros, Lídia? Edson, que dá tanto trabalho às vezes? É para Deus. É para as almas que Deus morreu. Opa, para aí. Vale a pena, vale a pena. Sabe aquele ancianato? Darcy, Toninho, quem mais? Cadê os anciãos? O Bruno está ali. O Leonel e o Osés estão em viagem. É para Deus. É para Deus. Vale a pena. Vale a pena. É por almas que ele morreu. A gente só está se colocando no caminho dele, à disposição dele. É aqui que a adoração ela se encontra no lugar certo, no momento certo, ela se encaixa. Sabe aquele casamento que talvez não está mais valendo a pena, não está mais aguentando? Foi Deus que uniu. Foi Deus que uniu. Uma das coisas mais tristes que eu ouço, que eu recebo, às vezes, um pedido de oração por uma família que está se separando. É uma das coisas que me causa assim eu fico sem forças. E eu oro e falo: Senhor, não permite que esse casamento seja desfeito. Agora, se a gente for resumir, a adoração é tudo na nossa vida. É tudo. É tudo que eu penso, é tudo que eu faço, é tudo que eu assisto, é tudo que eu coloco diante dos meus olhos. O salmista fala isso: não colocarei coisa impura diante dos meus olhos. Aliás, falando sobre o salmista ele fala a respeito da adoração também. O quanto ele desejaria adorar, mas ele fica muito no campo das ideias. No campo das ideias. E Cristo, ele vem e pratica no campo, não das ideias, mas da prática. Não da teoria, mas da prática. O salmista diz que ele tem prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Mas, vez ou outra, ele resbala, porque ele é humano, porque eu e você resbalamos. E Cristo vem, a lição disse isso, né? Foi a lição que falou isso, não foi? Eu estava procurando no meu sermão aqui, lembrei agora, acho que foi a lição que falou isso aí, a lição dessa semana. E Cristo vem e é perfeito naquilo que nós somos imperfeitos. É por isso que Cristo, ele é o nosso substituto, irmãos. É por isso que Deus é nosso substituto. Às vezes eu ouço uma mensagem, às vezes a mensagem que é problemática, alguém pregando que Cristo é o nosso modelo. Está errado? Não, está certo. Só que não posso esquecer que ele é o meu substituto também. Porque naquilo que o meu modelo, eu seguindo, eu falho, ele é o substituto. É por isso que ele que morreu. Não foi anjo e não pode ser eu. Ele é o meu substituto. Deus é maravilhoso, ele merece toda a nossa adoração, toda a nossa honra, toda a nossa glória. O hino que nós vamos cantar é o hino que nós cantamos nesses 10 dias. Primeiro Deus. E ele diz lá, no finalzinho: meu tudo a ele, porque ele deu tudo por mim. Meu tudo. Deus não aceita nada menos do que tudo. Se você quiser entregar 99,9% da sua vida, está rejeitado. Deus não aceita.
Deus aceita 100%. É meu tudo a Ele, porque Ele deu tudo por mim. Vamos ficar em pé e vamos cantar e louvar ao nosso Deus. Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer e leal pra te agradecer. Meus talentos pra teu louvor, meus tesouros dou por amor. Meu tempo eu te dou, sou um templo pra glória do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Sou um templo pra glória do Senhor. Meus talentos para o teu louvor, Senhor, meus tesouros dou por amor. Meu melhor eu te dou. Meu melhor eu te dou. Meu melhor eu te dou. Vamos orar. Santíssimo e eterno Deus, poderoso Pai, que habita nos altos céus, mas também habita no coração do contrito e do humilde. Nesse momento, Senhor, e nessa oração, nós queremos entregar a nossa vida a Ti, Senhor. A nossa vida a Ti por completo, não parcialmente, não quebrada, não em partes, mas o todo, porque o Senhor não mediu nenhum esforço naquela cruz, enviando o Teu Filho para morrer por cada um de nós. Que isso esteja sempre em nossa mente, Pai, essa reflexão, que esse porquê, juntamente com a resposta, seja o motivo da nossa adoração, Senhor. Não por medo, não por temor do inferno, da perdição, não por medo de um Deus que talvez na mentalidade de algum é autoritário, mas unicamente por amor. A nossa entrega deve ser movida pelo amor, porque o Senhor nos amou primeiro. Fica com cada um que aqui está, com cada família, com cada indivíduo, do menor ao maior, do mais jovem ao mais velho, com cada casal, com cada lar. Não permita, Pai, que nenhuma das armadilhas que o inimigo tem lançado na nossa vida, na nossa família, no seio da Tua igreja, nenhuma delas tenha poder, nenhuma delas tenha êxito, mas somente que o Teu amor, somente que a adoração devida a Ti, como nosso único Deus, somente isso seja o motivo do nosso viver, Pai. Nós temos a nossa vida do trabalho, do lazer, da família, mas o primeiro local, o primeiro lugar, as primeiras horas, elas devem ser devidas a Ti, Pai. O Senhor é o primeiro. Quando o Senhor for o primeiro, as outras coisas e as outras preocupações serão sanadas, as outras coisas acrescentadas. Nos leva, Pai, agora para casa, para as nossas atividades,
cientes de que o Senhor morreu por nós e que essa salvação está garantida em Cristo Jesus. Que possamos nos entregar a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado a todos, que Deus possa abençoar a cada um. Ao sair deste santo lugar,